Sediarmos essa exposição, Confidências da Imagem na Antropologia, com a curadoria da Fabiana Bruno, e um enormíssimo prazer ter a professora Silvia Caiubi fazendo uma fala de abertura dentro de um programa que se chama Conversa na Exposição. Entre outras coisas, a professora Silvia foi diretora aqui do Centro Maria Antônia, então é um grande prazer tê-la aqui. Então, boa noite a todos. Tá ligado, Roberto? Bom, boa noite para todos. Quero dizer que para mim é uma enorme honra estar nessa casa. Agradeço muitíssimo a acolhida da Lúcia nesse espaço. E quero agradecer também a Paula Morgado, que foi quem teve a ideia de que nós fizéssemos essa exposição aqui. A ideia foi da Paula, não foi minha. E acho que foi uma excelente ideia. Bom, essa é uma conversa e é muito rápida. Eu quero falar por pouquíssimo tempo para que a gente tenha mais tempo para se dedicar a essa exposição, que eu acho que é o que vale a pena. Mas preparei algumas palavras aqui para abertura. Então, Confidências das Imagens na Antropologia. Modos de ver, pensar e interrogar. Esse é o título que a curadora Fabiana Bruno, aqui presente, escolheu para essa exposição. Tem alguns sentidos ligados à palavra confidências que eu gostaria de explorar nessa fala. Dois me vêm de imediato. Segredo, confidência é segredo, mas confidência é também intimidade. Segredo e intimidade porque as fotografias, desenhos e os objetos reunidos nessa exposição revelam muito dos seus autores. Um pouco como se eles evidenciassem os seus segredos, e que a Fabiana desvendou. Por outro lado, são imagens e objetos que revelam sentimentos de afetos. Afetos entre os antropólogos e os parceiros das suas pesquisas. Um relacionamento de intimidade, mas também de cumplicidade. Antropólogos são cúmplices dos seus interlocutores, e essas são as boas pesquisas. Segredo e intimidade que dificilmente nós conseguiríamos traduzir com o texto acadêmico. Texto acadêmico, aliás, que partilhamos com as outras ciências sociais, como a sociologia e a ciência política. A minha convicção é que de todas as ciências sociais, de todas as suas disciplinas, é a antropologia que mais se aproxima do lado sensível da realidade social, em que todas, na verdade, se debruçam. E, por outro lado, é a antropologia que mais se aproxima das artes e incorpora, a seu modo, as linguagens que nos chegam desse campo, como a fotografia, o desenho e o cinema. E isso por uma razão muito simples. Mais do que os sociólogos e cientistas políticos, somos nós, antropólogos, que em nossas pesquisas procuramos uma verdadeira imersão nesses mundos outros que a gente se dispõe a entender.
A pesquisa de campo envolve relações face a face por um tempo prolongado. Em que convivemos nesses outros mundos que a gente se dispõe a entender. Não trabalhamos com questionários e sabemos que as entrevistas, mesmo aquelas pouco estruturadas, significam uma comunicação opaca. São relações de confiança mútua os nossos principais instrumentos de pesquisa. Relações de confiança mútua que demora um tempo gigantesco para a gente estabelecer. Como antropólogos, acho que nós não temos a competência artística para utilizar essas linguagens outras. Os artistas são melhores, né? Mas esse é um dos esforços que muitos de nós faz, talvez pela consciência de que, de outra forma, apenas pelo texto verbal, não poderíamos expressar tudo o que queremos e nos mobiliza quando em situação de pesquisa. E eu creio que é justamente a pesquisa, mais especificamente, o desejo de construção de etnografias que nos aproxima das artes. Pois é a partir da pesquisa de campo, do encontro entre antropólogos e esses mundos outros, que essas linguagens começam a ser exploradas por nossa disciplina. Desde a tão comentada expedição ao Estreito de Torres, organizada em 1898, pela Universidade de Cambridge. São mundos outros que nos trazem pessoalmente frente a realidades até então desconhecidas. Realidades que nos mobilizam de diferentes modos como antropólogos, que nos suscitam sentimentos de identificação e até mesmo, como eu disse, cumplicidade. Por outro lado, é exatamente na etnografia que procuramos reconstruir e nela incorporar a experiência da pesquisa. Imagens acompanham as anotações que fazemos em nossos cadernos de campo. Como demonstram bem, e vocês vão ver, os cadernos aqui expostos de Etienne Saman, entre os Camaiurá, ou de Roberto Cardoso de Oliveira, entre os Terena, na pesquisa por ele realizada entre 1962 e 66. Esses cadernos, meu Deus, esses cadernos evidenciam o quanto dependemos de outros recursos que não se limitam à linguagem verbal. Mesmo gráficos de parentesco estão sempre presentes em nossos cadernos de campo. Uma metodologia específica desenvolvida por Rivers, naquela expedição que eu mencionei ao Estreito de Torres. E é esse expediente visual da metodologia genealógica que nos permite perceber de imediato que a terminologia de parentesco em muitas culturas classifica pessoas de modo muito diferente daquele que utilizamos para a referência de parentes em nossas famílias. Sem esses gráficos de parentesco seria impossível. Mas há também gráficos da aldeia, mapas dos rios, como vocês vão ver na parede o que o Etienne fez. Assim como da divisão dos vários espaços ocupados pelas pessoas.
Nossos cadernos de campo são recheados de imagens. Os antropólogos acabam desenvolvendo um modo de ser, quase que um estilo de vida. Algumas etnografias são feitas mesmo ao longo da vida e nos acompanham eternamente. Se o etnógrafo é também fotógrafo e apaixonado por essa linguagem, como é o caso da Bárbara Kopke, que aqui está expondo, o resultado é fascinante. A Bárbara anda pelas várias regiões do Rio de Janeiro, sempre acompanhada de uma de suas várias câmeras. Ela coleciona câmeras fotográficas de várias épocas e ela anda com essas câmeras e fotografa o tempo inteiro. Suas fotos, realizadas a partir da sua itinerância por uma paisagem urbana onde se insere o cotidiano, nos revelam sempre algo novo. E o que ela mostra aqui são as muitas estratégias desenvolvidas num contexto de crise econômica e desemprego. Que, aliás, obrigada, Lúcia, vem, contexto, aliás, que vem se prolongando aqui no Brasil. As imagens que eu mesmo aqui apresentei não são exatamente imagens de pesquisa, mas imagens de uma viagem à Etiópia em que eu procurava registrar com a minha câmera o que mais me encantava. A dificuldade de comunicação verbal não impediu uma troca de olhares, título do ensaio que eu fiz, e que traduz uma relação construída no exato momento do ato fotográfico. Imagens podem ser também desenhos, como os de Marina Cunha, presentes em seu primeiro caderno de campo, de uma pesquisa voltada para pensar a movimentação da roupa e os rastros da indústria têxtil. São desenhos que captam gestos e modos de fazer, atividades de difícil descrição verbal. Desenhos que, por sua vez, demonstram a importância da sensibilidade do olhar para registrar as linhas que se movimentam na trajetória fabril dessas roupas. Ou então desenhos, como a gente pode ver nesse belo e grande painel da Iná Azevedo, presente logo no início da exposição. Fotografias e desenhos podem também se misturar com muita fertilidade, como vemos no trabalho nas margens do rio Piracicaba, O Pescador e Outras Temporalidades da Rua do Porto, de Fernando Monteiro Camargo e Laura Mendes da Cruz. Aí, rios, peixes e homens compartilham o mesmo ambiente, no qual são, aliás, interdependentes. São imagens fotográficas e desenhos que sobrevivem em nosso imaginário. Álbuns de família são cuidadosamente elaborados. Trazem a história da família, o nascimento das crianças, seu desenvolvimento, momentos de reunião por ocasião de rituais de passagem. Alguns, na verdade, todos os álbuns dependem não apenas de fotografia, mas de quem deles cuide, organize e guarde. Por outro lado, sabemos que álbuns podem ser esquecidos, deixados em uma gaveta, jogados no lixo ou mesmo vendidos. Essas são as chamadas fotografias órfãs que a Fabiana Bruno se dedica a reunir e montar, dotando-as de uma pós-vida, que nos dão a oportunidade de um novo pensar.
São também imagens fotográficas que permitem a Carlos Brandão nos mostrar os inúmeros momentos do cotidiano de barranqueiros e ribeirinhos ao longo de um trecho mineiro do Rio São Francisco, entre Pirapora e o povoado de Pau Preto, na cidade de Manga. Por 6 dias, eu mesma, com um grupo de amigas, subi o Rio São Francisco em 1971, num barco que se chamava Gaiola. Andei por cidades que sabia que iriam desaparecer. É muito estranha a sensação de andar por uma cidade que está com seus dias contados. Mas Manga, fotografada por Brandão, sobreviveu. Ao contrário de outras cidades do Rio São Francisco, como Centro Sé, Casa Nova, Remanso e Pilão Arcado, que desapareceram para dar lugar à represa de Sobradinho, deslocando mais de 70 mil pessoas, num movimento desenvolvimentista que já anunciava, na época da ditadura militar, os horrores ambientais que vivemos hoje, com tantas represas hidroelétricas e o belo monstro. Imagens fotográficas frequentemente se associam à memória e suas possibilidades de recriação. História sobre a morte é o foco de uma coleção fotográfica iniciada em 2003 por Sabrina Sanfelice, e tem um nome ótimo, In Corpo Rar, da vida e da morte, que analisa as profundas relações entre memória, identidade, narrativas e imagens, a partir de um lugar referência, que são as histórias sobre a morte. Tem muitos lugares aqui, se vocês quiserem sentar aqui na frente. É também recorrente o uso de imagens por parte de antropólogos que se dedicam ao sagrado e diversos tipos de manifestação religiosa. Adriano Godoy apresenta imagens de espaços urbanos marcados e protegidos por figuras sagradas, como em Nossa Senhora das Ruas, título do seu ensaio. Evelter Rocha, em Sala de Santo, flagra com suas fotos os altares domésticos em Juazeiro do Norte, no Ceará. E aí os devotos demonstram a sua fé cotidiana, mesmo que em momentos não rituais. Há uma recorrência nesses altares domésticos e nos objetos e imagens sacras presentes nessas casas em Juazeiro do Norte, que atestam uma religiosidade que até para membros da Igreja Católica atual pode ser vista como anacrônica. Rafael Rupsel, por sua vez, nos traz imagens da feitura do Daime e da sua importância em locais já muito distantes de sua origem no Acre. Fotógrafo e antropólogo, Rafael procura colocar em imagens essa experiência religiosa tão visual propiciada pela ayahuasca, num grupo de adeptos, e que é a Irmandade Beneficente Natureza Divina, em Mogi das Cruzes. Também com a ayahuasca trabalha o Daniel Dinato. Ainda no campo da religiosidade, o trabalho de Alex Nakaoka realiza uma verdadeira montagem a partir de 28 fotografias que resultam em uma cartografia visual de sua pesquisa sobre a comunidade budista Honmon Butsuryu Shu. Andréa Barbosa, aqui presente, apresenta fotografias que reuniu a partir do trabalho de pesquisadores do grupo que ela coordena, o Visurb, e que há anos vem se dedicando às pesquisas que buscam elaborar ensaios visuais sobre temas específicos. Mas nem sempre as fotografias são suficientes para traduzir as experiências do pesquisador em campo.
memórias e ambiguidades podem ser realçadas pelas intervenções nas imagens, como fazem Andréa D'Amato e Marcela Vasco. Essa última, em imagens de infância de seus interlocutores transexuais. Imagens que registram a identidade prévia que eles transformaram por decisão própria. Ou ainda, como no belo trabalho de Ara Rolim, aqui presente também, que ao superpor imagens fotográficas, busca evidenciar as ressignificações da foto e da própria memória. Cada vez mais, antropólogos fazem uso de imagens em movimento, como no trabalho Rastros, Tempos e Corporalidade entre os Bororo, de Edgar Teodoro da Cunha, uma instalação de imagens de pesquisa que se interpenetram e reverberam. Ana Maria Romano, em Una gota, un silêncio, la hoja, uma instalação em som e vídeo, nos mostra o futuro que nos aguarda em um mundo sem insetos, onde nosso exacerbado antropocentrismo pode colocar em risco a nossa própria existência. E vocês vão ouvir as abelhas. Ainda o vídeo de Oscar Guarín, que realiza intervenções e imagens de documentários sobre a Amazônia, realizados nos anos 1930. Superpondo imagens de diversos tipos, de mapas a desenhos, assim como sons e efeitos sonoros, Guarín recria o disputado espaço amazônico, que o assim denominado progresso, com muitas aspas, insiste em querer apropriar, desde os tempos da ditadura até os tempos bolsonaristas atuais. Questionar a naturalização da militarização, só que agora na Colômbia, é o objetivo de Cláudia Gordillo em Fotodocuidentidade, montagem fotográfica em que a autora desconstrói a ideia de que a militarização seja algo natural, destinado a garantir a segurança do espaço em que os militares atuam. Estamos vivendo um filme semelhante. As imagens aqui expostas trazem, como se vê, os temas mais diversos. Isso porque são mesmo diversos os temas em que nós, antropólogos, nos debruçamos. São também muitas as possibilidades de uso da imagem na antropologia, como demonstram os trabalhos de antropólogos que fizeram uso ao longo da história da disciplina. Rivers, Boas, Malinowski, Margaret Mead, Bateson, Evans Pritchard, Lévi-Strauss, são inúmeros. Imagens produzidas por antropólogos não são apenas testemunhos das suas pesquisas. Testemunho, aliás, que poderia ser tomado como um outro sentido para a confidência. Essas imagens registram o olhar do antropólogo em campo, momentos de encanto muito efêmeros e evanescentes. Algumas vezes, a estratégia é registrar as possibilidades visuais de uma etnografia em elaboração. Ou então, as imagens são como que anotações para uma reflexão posterior. Confidências das imagens na antropologia. Podemos concluir dizendo que antropólogos têm sim confiança, mais um sentido para confidência. Confiança nas imagens. Não no sentido de que essas imagens permitam uma fiel tradução da realidade, captada pela objetiva das suas câmeras fotográficas, como já mencionou André Bazin. Essas imagens expressam muito mais a experiência que tivemos em campo, nossos encontros e desencontros,
nossas identificações e cumplicidades. Convido vocês a ver a exposição.